Então, pessoal, a minha ideia do vídeo de hoje é fugir um pouco da minha temática, trabalhar um assunto que está em voga nas notícias e eu, como gosto muito de futebol, eu pensei, cara, vou ter que fazer um vídeo sobre isso. Em que pese, eu não faço apostas. Ainda. Alguns amigos meus fazem, enfim, estão nas bets, mas eu ainda não. Até para evitar, sei lá, para que cair na tentação, né? Mas eu gosto muito do Inter, gosto muito de futebol. Enfim, a minha ideia é falar sobre o Bruno Henrique. Passa a vinheta aí. Bom, a gente viu aí uns dias atrás que a Polícia Federal fez um escrutínio, né? Prisões, enfim, telefone, enfim, um monte de coisa, com o Bruno Henrique. Uma polêmica que é bem pontual e está se tornando, na minha visão, uma questão de integridade do futebol, porque é o Bruno Henrique, é o Lucas Paquetá, é o cara lá na Premier League. E é interessante, eu fiz esse vídeo porque eu quero analisar um pouco esse cenário. Acho que é uma questão até sociológica. E tentar pensar um pouco sobre essa questão das bets. Né? Bom, vamos por partes. Vamos começar por partes. A primeira parte é que essa questão em específica do Bruno Henrique, tudo começou com as próprias casas de apostas. Se não me engano, foram 3, a Betano, Galera Bet e a KTO. Eles fizeram um alerta, uma denúncia de que havia uma possível manipulação no jogo do Flamengo e Santos no Brasileirão de 2023. Segundo as plataformas, haviam apostas atípicas ou movimentos atípicos e altos volumes de grana, enfim, de dinheiro, na possibilidade de Bruno Henrique receber o cartão amarelo. Isso aí você já deve ter lido em vários lugares. Enfim, isso aí de qualquer forma levantou uma suspeita, e as casas de apostas encaminharam um alerta. Tem uma associação internacional, se não me engano fica na Inglaterra, a sede, a International Bet Integrity Association, entidade que, de certa maneira, monitora as possíveis fraudes no setor. Como se deu dessa denúncia chegar lá e vir até a Polícia Federal, a gente não sabe, mas não é difícil de imaginar. Né? De qualquer maneira, a Polícia Federal abriu uma investigação e parece que realmente há fortes indícios de que familiares de Bruno Henrique tenham lucrado com essas apostas, aproveitando-se ali de um suposto controle que o jogador, né, que o Bruno, tem no campo. Que afinal ele conduz as suas próprias atitudes. E a investigação que a polícia fez deu a entender que muitas contas foram abertas nessas plataformas que eu citei e que as apostas foram direcionadas, ou seja, as pessoas criaram a conta e pá, apostaram nessa odd, né? Diretamente, que era a odd do cartão. Diz que teve os índices de análise lá do atuariais, porque, não tem como escapar. Essas casas de apostas ganham muita grana, movimentam muito dinheiro. Eles têm tudo isso aí. Eles têm milhares de computadores trabalhando em cima desses cálculos atuarais e probabilidades e probabilísticos, enfim. Então, óbvio que eles iam perceber, né? E perceber, fizeram a denúncia. Bom, mas o foco desse vídeo é que eu acho que a gente está indo para um caminho sem volta. Até tem um youtuber que eu olho nos vídeos às vezes, ele é um pouco caricato, o Raia Santos, e ele fala que o futebol já não tem mais como voltar atrás. O futebol virou 100% negócio, 100% caso de aposta, porque você foi, é muita grana envolvida, muita coisa, e a integridade do jogo se acabou. Eu ainda não acredito nesse 100%, mas acredito que bastante coisa já está comprometida sim, que é um problema sistêmico e que a gente precisa enfrentar ele com seriedade. Porque não é só a questão da reputação de um ou dois jogadores. E até essas denúncias, elas tentam pegar os caras para Cristo, né? Aqui em Santa Maria mesmo, né, que é onde eu estou gravando esse vídeo hoje, teve uma denúncia contra um jogador aqui, da segundona do gauchão, enfim, e ele foi afastado. E são questões que fragilizam o futebol.
E é importante abrir esse debate, né, sobre como as apostas se inserem nesse meio, qual a necessidade delas e o porquê que elas têm chamado a atenção nos últimos tempos, né? A gente fica, às vezes, sem entender, mas que elas estão... E aí, assim, na minha visão, é muito claro isso. O problema não são as apostas, né? Eu tenho visto, assim, matérias, até algumas opiniões em jornais, as pessoas criticando, até teve um número de usuários do Bolsa Família que apostavam. Então, existe um movimento de ataque contra as casas de apostas, né, de uma regulamentação forçada, enfim. Eu acho que esse não é o caminho. O caminho é na educação e conscientização do povo, porque é um mercado também relevante, é um mercado que emprega, é um mercado que tem... vai ter, sempre vai existir, né? O governo mesmo já tem as suas casas de apostas, que são as lotéricas. É importante essa pulverização. É óbvio que é necessário uma conscientização e uma educação para a população, afinal, as pessoas, o que se lê e o que se tem dito é que as pessoas têm comprometido o seu sobreviver para jogar, para apostar, tanto em casas de aposta quanto no jogo do Tigrinho, que aí é uma outra dimensão que eu nem vou abordar nesse vídeo. Mas o ponto focal aqui, que eu quero trazer de opinião sobre essa situação, é que eu acho que a gente poderia pensar numa regulamentação, e eu não sou muito a favor de algumas regulamentações, mas nessa eu acho que é necessário, que talvez em alguns jogos, talvez em algumas situações, em alguns níveis finais das competições, principalmente nas finais, fosse proibido apostar. Proibido abrir odds, abrir apostas nos jogos finais, semifinais, talvez, dos principais campeonatos. Óbvio que tem uma resistência muito grande, porque são jogos que movimentam muita grana. Mas, de certa maneira, a gente estaria blindando aquela partida contra esse tipo de manipulação, penso eu. E tu, o que pensa? Dá tua opinião aí.